Uma retroescavadeira parou na frente da oficina às 7 da manhã. Atrás dela, o homem mais poderoso da rua, com uma ordem de demolição na mão. Na frente dela, um sem-teto que tinha dormido 3 anos na calçada e herdado aquele lugar do pai que nunca conheceu. Ele não saiu da porta. E quando a máquina rachou a parede, o que apareceu lá dentro parou a rua inteira. Ele dormia embaixo de uma marquise há 3 anos, quando herdou uma oficina abandonada do pai que nunca conheceu. Paulo Nascimento não esperava visita nenhuma naquela manhã. Acordou antes do sol, como de costume. Um hábito que não foi embora mesmo depois que a vida mudou de endereço. Estava enrolado num cobertor surrado quando um homem de cabelos brancos e pasta velha parou na calçada e perguntou o nome dele com uma calma estranha, quase cuidadosa, como se já soubesse a resposta e estivesse dando ao outro a chance de confirmar. O homem se chamava Dr. Rezende, advogado. Disse que estava procurando Paulo há semanas. Tirou da pasta um documento amarelado e colocou na mão de Paulo sem cerimônia. No papel havia um nome, José Carlos Nascimento. E abaixo do nome, uma data de morte, 6 meses atrás. Paulo olhou para o papel por um tempo que pareceu longo. Não conhecia aquele homem. Nunca tinha ouvido aquele nome em voz alta. Mas o sobrenome era o seu. E isso pesava mais do que deveria para alguém que nunca teve família de verdade. Doutor, Rezende explicou com cuidado. José Carlos era mecânico, morreu sem dinheiro, sem imóvel registrado no banco, sem quase nada, exceto uma oficina na Rua do Cedro, número 14, abandonada há mais de 10 anos, com dívidas na prefeitura, com um contrato de arrendamento velho cujos direitos estavam numa zona cinzenta da lei e com um testamento simples, escrito à mão, reconhecido em cartório, que deixava tudo para um filho chamado Paulo. Por que ele me deixou isso? Paulo perguntou, sem tirar os olhos do papel. Porque era o único bem que ele tinha, o advogado respondeu, e porque ele sabia onde você estava. Essa última frase ficou no ar. Paulo não fez mais perguntas. Não naquele momento. Foram até a Rua do Cedro de ônibus. O número 14 ficava no meio da quadra, entre uma padaria e um galpão fechado. A fachada estava tomada por uma trepadeira que tinha crescido por anos, sem que ninguém a parasse. A porta de ferro tinha uma corrente com cadeado, mas o cadeado estava aberto. Alguém havia cortado o lacre original faz tempo. Dr. Rezende entregou uma chave enferrujada que não servia para nada, e Paulo percebeu que precisava só empurrar. A porta gemeu. O cheiro entrou primeiro. Óleo velho, metal, concreto úmido e algo mais difícil de nomear, que era ao mesmo tempo mofo e memória. Paulo ficou parado na entrada enquanto o sol da manhã cortava o interior em faixas oblíquas de luz. Havia ferramentas cobertas por lonas, uma bancada comprida com gavetas enferrujadas, um macaco hidráulico encostado na parede do fundo. Tudo parado no tempo, como se o último mecânico tivesse saído um dia e simplesmente não voltado. Paulo entrou devagar. Passou a mão pela bancada coberta de poeira, abriu uma das gavetas por instinto, chaves de boca enfileiradas, tamanhos crescentes, ainda organizadas. Quem tinha feito aquilo era alguém que sabia o que estava fazendo. No fundo da gaveta, embaixo das chaves, havia um envelope. Dentro, fotos. Paulo abriu o envelope sem pressa e ficou olhando para a primeira foto por um tempo. Um homem mais novo, sorrindo de lado, apoiado num carro antigo com as 2 mãos abertas, sujas de graxa até os pulsos. A foto era velha, desbotada nas bordas, mas os traços do homem eram inegavelmente familiares. O mesmo queixo, a mesma linha dos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça que Paulo via no reflexo há anos, sem nunca ter conseguido explicar de onde vinha. Ele guardou as fotos no bolso sem dizer nada. Dr. Rezende esperava do lado de fora. Quando Paulo voltou para a calçada, o advogado disse que havia coisas importantes para discutir
dívidas, prazos, um nome que ele precisava conhecer. Antes de continuar, tirou do bolso um celular simples, de tela pequena, e colocou na mão de Paulo. "Meu número já está salvo", ele disse. "Me liga se qualquer coisa acontecer, qualquer coisa, qualquer hora." Mas Paulo pediu mais um minuto. Voltou para dentro. Ficou no meio da oficina, no silêncio, ouvindo o barulho da rua lá fora, amortecido pelas paredes grossas. Fechou os olhos. O cheiro estava por toda parte. O mesmo cheiro de toda a oficina mecânica do mundo. Aquele que gruda na roupa e demora dias para sair. O tipo de cheiro que algumas pessoas odeiam e outras reconhecem como casa. Para Paulo, era a primeira vez na vida que algum lugar cheirava a casa. Naquela noite, ele dormiu no chão de terra batida sobre uma lona que encontrou num canto. Dormiu melhor do que dormia há anos. Na manhã seguinte, um cachorro vira-lata de pelo laranja estava na porta esperando. Paulo não tinha comida para dar. O cachorro ficou do mesmo jeito. Foi aí que Dr. Rezende ligou para contar o nome que Paulo precisava conhecer. "Osvaldo Mendes", o advogado disse, com aquele jeito cansado de quem está prestes a explicar um problema complicado. "Ele vai aparecer, e vai aparecer com proposta." Paulo olhou para as fotos do pai, ainda espalhadas na bancada. "Que tipo de proposta?" "O tipo que não é proposta, é aviso." Osvaldo Mendes apareceu na manhã seguinte. Paulo ainda estava varrendo o chão da oficina quando ouviu um carro parar na calçada. Não era o barulho de qualquer carro, era aquele ronco baixo e controlado de motor caro, o tipo que não precisa fazer esforço para impressionar. Ele parou a vassoura e esperou. O homem que entrou tinha 50 e poucos anos, terno cinza bem cortado, sapatos engraxados e um sorriso que chegava aos lábios, mas não passava daí. Cabelo penteado para o lado, com o cuidado de quem gasta tempo na frente do espelho toda manhã. Atrás dele, 2 passos vinha outro, mais largo, sem paletó, com o jeito direto de quem está acostumado a resolver o que o chefe não quer sujar as mãos. "Paulo Nascimento", Osvaldo disse, olhando em volta com aquele desprezo estudado de quem avalia uma propriedade e já decidiu o preço antes de entrar. "Ouvi dizer que você é o novo dono desse lugar." Paulo não respondeu. Ficou onde estava, vassoura na mão, esperando. Osvaldo caminhou pela oficina como se fosse dele. Passou os dedos pela bancada, olhou para o teto com uma careta, chutou levemente uma ferramenta que estava no chão. Cada gesto calculado, cada movimento projetado para comunicar uma coisa só. "Esse lugar não é seu nível." "Sou Osvaldo Mendes", ele disse, como se o nome fosse explicação suficiente. "Tenho 3 imóveis nessa rua. Vou ter mais 2 em breve. Esse terreno fecha o bloco que eu preciso." Tirou do bolso interno do paletó um envelope e estendeu para Paulo. R$25 mil. "À vista. Você assina hoje, eu transfiro amanhã." Paulo olhou para o envelope sem pegar. "Não está à venda." Osvaldo abaixou o envelope devagar. O sorriso não sumiu, mas ficou diferente. Mais fino, mais frio. "Você sabe quanto de dívida tem aqui? IPTU atrasado, multas, irregularidades que eu ainda nem comecei a levantar. A prefeitura pode tomar esse lugar antes que você consiga fazer qualquer coisa." "Eu sei", Paulo disse. "Dr. Rezende me explicou." "Doutor Rezende", Osvaldo repetiu com uma entonação que significava que o advogado era detalhe irrelevante. "Esse homem não pode te ajudar tanto quanto você imagina. O prazo é curto e você não tem dinheiro." Era verdade, e os dois sabiam. Paulo ficou em silêncio. Osvaldo colocou o envelope em cima da bancada, ao lado das ferramentas enfileiradas, e deu 2 passos em direção à porta. "Pensa bem", ele disse, sem virar. "Oferta boa não fica aberta para sempre." Saiu. O homem largo foi atrás, sem dizer uma palavra. Paulo ficou olhando para o envelope por um longo tempo. Depois pegou,
Abriu, contou as notas com calma. Eram reais, eram muitas, e colocou de volta dentro do envelope. Foi até a porta e jogou na calçada, na direção do carro que ainda não tinha dobrado a esquina. O envelope bateu no asfalto. As notas espalharam pelo vento. Paulo fechou a porta. Nos 3 dias seguintes, ele limpou a oficina de ponta a ponta. Tirou as lonas das ferramentas, organizou o que estava utilizável, descartou o que tinha passado do ponto. Encontrou mais fotos, um caderno de anotações com registros de serviços do pai, datas, modelos de carro, valores cobrados. Leitura entrecortada, letra miúda, sem nenhum floreio. Um homem que trabalhava e registrava. Só isso. O cachorro laranja continuava aparecendo toda manhã. Paulo começou a guardar um osso de frango do único almoço que fazia por dia. O cachorro comeu, ficou e passou a dormir perto da porta à noite. Paulo o chamou de Graxa, sem pensar muito, sem cerimônia. O nome simplesmente saiu. Na quarta-feira, Dr. Rezende apareceu pessoalmente. Não trazia boas notícias. Uma notificação havia chegado na caixa postal do cartório, endereço oficial do imóvel, enquanto o inventário não fechava. Dívida de IPTU. R$16.800. Prazo para regularização, 20 dias. Se não pago, o imóvel entrava em processo de leilão administrativo para cobertura da dívida. 20 dias. Paulo repetiu. 20 dias. O advogado confirmou. Paulo ficou olhando para o caderno do pai em cima da bancada. R$16.800. Uma quantia que ele não tinha, que nunca tinha tido. Existe alguma forma de contestar? Ele perguntou. Existe, mas leva tempo que você não tem. Dr. Rezende tirou os óculos e limpou devagar. Paulo, eu preciso que você entenda uma coisa. Esse prazo não apareceu por acidente. Alguém ligou para alguém. Alguém pediu que a situação fosse verificada com urgência. Osvaldo. Não posso provar. Mas a coincidência é grande demais. Paulo foi até a janela. Do lado de fora, a rua tinha movimento normal. A padaria ao lado, com clientes, um caminhão de entrega parado em frente ao galpão. Nada fora do lugar. E mesmo assim, a sensação era de cerco. Quanto tempo você consegue ganhar? Ele perguntou. 1 semana, talvez 10 dias, com recurso administrativo. Mas Paulo, o advogado pausou. Osvaldo Mendes não vai esperar o prazo terminar para agir de novo. Ele vai aumentar a pressão antes disso. Paulo assentiu sem responder. Depois que o advogado foi embora, ele ficou sozinho na oficina por um bom tempo. Graxa entrou pela fresta da porta e foi se deitar perto da bancada. Lá fora, do outro lado da rua, um carro cinza estava estacionado havia 3 horas, motor desligado, vidro fechado. Paulo já tinha reparado antes. Reparou de novo. Quando foi até a janela olhar de frente, o carro deu a partida e foi embora devagar. Naquela noite, Paulo dormiu com uma barra de ferro encostada na parede, ao alcance da mão. E na manhã seguinte, acordou com o barulho de vidro quebrando. O barulho veio do fundo da oficina. Uma das janelas laterais, pequena, alta, que Paulo nunca tinha conseguido abrir, tinha uma pedra no meio do chão e um buraco redondo no vidro. Os cacos estavam espalhados para dentro. Quem jogou estava do lado de fora. Paulo ficou parado, olhando por um momento. Depois foi até a porta, abriu devagar e olhou para a rua. Nada. Ninguém. 6 da manhã. A padaria ao lado ainda fechada, a calçada vazia. Graxa estava no canto, de pé, focinho apontado para a janela quebrada. Paulo varreu os cacos, tampou o buraco com uma tábua e não ligou para Dr. Rezende. Não ainda. Uma pedra numa janela podia ser de um moleque, podia ser acidente, podia ser muita coisa. Ele sabia que não era, mas registrar sem prova era perder tempo. 2 dias depois, o portão de ferro que dava acesso ao pátio dos fundos amanheceu travado com um cadeado diferente.
Não o cadeado velho que Paulo tinha encontrado quando chegou, um novo, fechado por fora, com uma chave que ele não tinha. Ele precisou entrar pelo telhado para destravar pelo lado de dentro. Levou 40 minutos e um corte no antebraço. Nessa mesma tarde, Graxa sumiu. Paulo procurou pela rua, pela viela dos fundos, pelo terreno baldio da esquina. Chamou, esperou. O cachorro não apareceu no dia seguinte nem no outro. No terceiro dia, Paulo já tinha descartado a ideia de acidente e estava dormindo mal, acordando com qualquer barulho, com a barra de ferro na mão antes de estar completamente desperto. Graxa voltou na manhã do quarto dia, mancando. Uma pata traseira com um curativo improvisado de pano velho. Alguém havia amarrado, o que significava que alguém havia encontrado o cachorro, machucado, e decidido devolvê-lo assim. Não jogado morto na porta. Devolvido vivo, machucado, com curativo, uma mensagem que não precisava de palavras. Paulo sentou no chão ao lado de Graxa por um longo tempo. O cachorro deixou. Não se mexeu, não reclamou. Ficou quieto com a cabeça no colo de Paulo, enquanto ele limpava a pata com o que tinha. Naquela noite, Paulo ligou para Dr. Rezende e contou tudo. A janela, o cadeado, o cachorro. O advogado ouviu em silêncio. Cada coisa dessas sozinha não prova nada, ele disse, mas junto forma um padrão. A partir de agora, você anota tudo. Data, hora, o que aconteceu, testemunha se tiver. Foto se conseguir. E enquanto isso eu entro com o recurso administrativo amanhã cedo. Ganhamos tempo, mas Paulo, ele pausou. O prazo real não é o da prefeitura. É o prazo que Osvaldo vai se dar antes de mudar de estratégia. Paulo desligou. Ficou na escuridão da oficina, com Graxa ao lado e a barra de ferro encostada na parede. Lá fora, a rua estava quieta. Na semana seguinte, a pressão mudou de forma. Não eram mais pedras ou cadeados. Era papel. Uma notificação chegou pelo cartório informando que um fiscal havia vistoriado o imóvel 2 dias antes. Paulo nunca tinha visto nenhum fiscal. E lavrado um auto de infração sanitária por acúmulo de material e ausência de instalações adequadas. Multa de R$ 3.200, prazo de 10 dias para adequação ou recurso. No mesmo dia, um homem bateu na porta. Não era Osvaldo. Era mais velho, cabelos ralos, jaleco azul de funcionário público. Disse que era do setor de fiscalização e que precisava fazer uma nova vistoria complementar. Paulo não abriu a porta completamente. O senhor tem identificação? O homem mostrou uma carteirinha plastificada. Paulo leu o nome, leu o setor, leu o número de matrícula, memorizou tudo. Pode voltar amanhã com o Dr. Rezende presente, Paulo disse. Meu advogado precisa estar aqui. O fiscal ficou um momento sem resposta. Depois disse que a vistoria era de rotina, que não precisava de advogado, que estava sendo dificultar o trabalho de agente público. Amanhã com o Dr. Rezende, Paulo repetiu e fechou a porta. O fiscal não voltou no dia seguinte, nem depois. Paulo contou para Dr. Rezende, que ligou para o setor de fiscalização e pediu a confirmação da vistoria pelo número de matrícula. A resposta veio por escrito 2 dias depois. Nenhum agente daquele setor havia sido designado para aquele endereço naquele período. A carteirinha era falsa. O homem trabalhava para Osvaldo. Dr. Rezende ficou em silêncio por alguns segundos quando Paulo leu a resposta em voz alta pelo telefone. Isso muda o nível do que estamos lidando, o advogado disse devagar. Ele não está só pressionando.